Ok, pessoal, dando continuidade aí, então a gente viu os comandos de comparação, tá? Mas muitas vezes a gente não tem somente uma condição para comparar. Nós temos várias condições, ou seja, a necessidade de compararmos várias condições. E muitas vezes a gente só pode tomar uma decisão se duas, três ou todas as condições forem verdadeiras, tá? Outras vezes a gente toma uma decisão se uma das condições forem verdadeiras. Então, quando nós tivermos, por exemplo, duas operações, né, duas condições, melhor dizendo, que deverão ser testadas, nós temos que utilizar os operadores lógicos. No caso, nós temos dois operadores, o AND e o OR. O AND, todas as condições devem ser verdadeiras. O OR, somente uma condição, melhor, né? Se somente uma condição for verdadeira, ele assumirá como verdade. Certo? Então, existe uma diferença aí entre esses dois operadores, o AND e o OR. O AND, para ser verdadeiro, todas as condições têm que ser verdadeiras. Para o OR, se somente uma condição for verdadeira, ok, passa no teste como verdadeiro e assume o resultado como verdadeiro, ok, como true. Então, como isso funciona? Bom, eu vou criar aqui um exemplo para o AND, para a gente começar. Eu vou pegar um exemplo que vocês passam aí por isso todos os bimestres. Então, todos os bimestres você tem, por exemplo, a média. Certo? Digamos que você teve média 7. Eu vou colocar aqui, 7,5. Tá? E vocês têm também a falta, ou seja, as faltas. Digamos que vocês tiveram aí, por exemplo, 8 faltas. Tá? Então, a gente sabe que para vocês serem aprovados numa disciplina no bimestre, vocês têm que estar acima da média mínima exigida pela instituição e abaixo do número máximo de faltas, correto? Então, a gente vai estipular que a média de aprovação vai ser 7. Então, se o aluno tiver acima de 7, ele superou a média com relação a notas. E se o aluno tiver abaixo de 6 faltas, ele também não atingiu o número máximo de faltas. Tá bom? Então, essas duas condições devem ser verdadeiras para que o aluno seja aprovado. Tá? Caso uma dessas condições forem falsas, o aluno não vai ser aprovado. Tá? Então, esse é um cálculo que vocês sempre estão fazendo e vocês sabem muito bem como funciona. Ambas as condições devem ser verdadeiras. Por isso que a gente está trabalhando com duas condições e como a gente tem que comparar as duas condições, a gente vai estar fazendo o quê? Utilizando o operador lógico AND, que vai verificar se as duas condições são verdadeiras e vai retornar para a gente se o aluno foi aprovado ou não naquela disciplina de acordo com a média e de acordo com as faltas que ele obteve. Então, eu vou criar aqui uma variável AND, tá? Que vai receber, né? Vou abrir aqui os parênteses. Como a gente vai estar trabalhando com duas condições, lembrando que sempre o AND tem que ser em maiúsculo, tá? Porque ele é um operador lógico. Então, aqui, eu estou abrindo um parênteses para uma condição, um parênteses para outra condição e um parênteses que vai pegar toda a condição. Certo? Então, aqui no primeiro parênteses, eu vou checar a média.
Então eu vou verificar aqui, ó, se a média, né, for maior ou igual a 7. Então, se o aluno teve média maior ou igual a 7, significa que ele está preenchendo como verdadeiro um dos quesitos. Tá? Então, ou seja, a nota dele está ok. Mas, se as faltas forem menor ou igual também a 6. Por quê? Porque eu disse que ele pode ter no máximo 6 faltas no bimestre. Certo? Então, aqui, ele vai estar verificando, né, se o aluno atingiu a média e se o aluno não atingiu o número de faltas. Vou executar aqui, ó, o VARDUMP e vou passar para ele a variável END para ver o resultado que ele vai dar. Certo? Então, notem que o aluno ele teve média 5,5. Desculpa, 7,5. Então, essa primeira condição aqui, ela está sendo verdadeira. Notem que o aluno teve faltas 8, ou seja, teve 8 faltas. Notem que essa condição aqui está sendo falsa, porque o número de faltas 8 não é menor ou igual a 6, ele é superior. Então, o resultado do VARDUMP aqui vai ser falso. Tá? Eu vou salvar aqui e vou executar para vocês. Opa, ele deu um erro aqui. VARDUMP tstring, deixa eu ver o que ele trouxe de errado aqui. É interessante isso, né? Por quê? Porque a gente começa já a corrigir alguns problemas e vocês começam já a identificar algumas falhas aí. Na linha 10, deixa eu ver aqui, VARDUMP, o que eu fiz de errado? Opa, olha o que eu fiz de errado aqui. Esqueci de pôr ponto e vírgula no final da linha de cima. Certo? Ou seja, eu não encerrei a linha de atribuição da informação para a variável END. Tá? Então, essa, né, um erro aí que vocês viram. Vou deixar aqui no vídeo para vocês já começarem a assimilar alguma dessas falhas. E vamos executar novamente. Olha lá. Agora foi ok. Ele retornou para nós falso. Como eu disse anteriormente, ele ia retornar falso mesmo, porque o número de faltas é superior a 6. Agora, se nós viermos aqui e colocarmos, por exemplo, que o aluno teve 4 faltas e executarmos novamente, tá? Ele vai retornar como true. Certo? Ou seja, o aluno foi aprovado se nós estivéssemos fazendo esse tipo de checagem. Então, sempre que nós tivermos duas condições a serem testadas e somente uma condição for verdadeira ou para executar ou para dar um parecer, ambas as condições devem ser verdadeiras, a gente vai estar utilizando o AND. Tá? Porque ele sempre vai checar se uma condição for verdadeira e se ambas as condições forem verdadeiras. Tá? Se eu fizer um VARDUMP aqui disso, né, média maior ou igual a 7, e outro VARDUMP, faltas menor ou igual a 6, ambas irão retornar true. Tá? Por isso que ele retornou aqui no VARDUMP do END como sendo true. Tá? Um detalhe que vai diferente do funcionamento do OR. Certo? Por que o OR? O OR é ou. Tá? Ou é uma informação ou é outra. Então, se eu estou testando duas condições, mas somente uma condição for verdadeira, ele vai retornar como verdadeiro. Certo? Então, eu vou aproveitar o exemplo aqui, ó, eu vou copiar essa parte. Tá? Só que aqui vai ser OR e aqui vai ser OR. Certo? Eu vou comentar aqui, né, para ele não estar trazendo informações duplicadas. Agora, o que vai acontecer?
Ó, seguindo aqui esse exemplo, ambas são verdadeiras. Tá? Porque o número de faltas é menor que 6 e a média é maior que 7. A gente viu aqui no END que se o número de faltas for 8, o aluno não vai ser aprovado. Tá? Já quando eu utilizo o OR, se uma das condições forem verdadeiras, ele vai retornar verdadeiro. Então notem que o média é maior que 7. Sim, é 7,5. Só que o número de faltas é maior que 6. Então, essa primeira condição é verdadeira e essa segunda condição é falsa. Tá? Então, se a gente executar aqui, o que ele vai fazer? Ele vai retornar falso. Vai retornar, né? Por quê? Porque eu não mudei aqui. Né? Continuou com AND. Né? Então, ele vai retornar falso mesmo. Eu não havia mudado o operador lógico. Pessoal, isso é um detalhe que a gente também tem que tomar cuidado com o Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Porque às vezes a gente copia um código para reaproveitar e esquece de mudar algum detalhe. Na parte da sintaxe ele funciona, só que na parte lógica vira um caos. Tá? Vocês viram que eu até assustei quando ele retornou falso aqui. Por quê? Porque eu havia esquecido de mudar o operador lógico aqui. Executando agora novamente, ele vai retornar true. Tá? Por que ele está retornando true? Porque a média é maior que 7. Apesar do aluno ter mais faltas do que o normal. Agora, se eu vir aqui e atribuir para esse aluno uma média 6,5, notem que a média é menor que 7 e o número de faltas é maior que 6. Então, ambas as condições aqui, elas vão estar retornando falso. Ou seja, são mentiras, são inverdades. Então, o que ele vai fazer agora? Agora ele vai apresentar que o resultado vai ser falso. Então, o OR, ele só vai apresentar um resultado como sendo falso quando ambas as condições que estão sendo tratadas forem falsas. Tá? E o AND só vai retornar true quando ambas as condições que estão sendo analisadas forem verdadeiras. Para vocês verem aqui, eu vou pegar agora e vou diminuir o número de faltas para 4. Então, a média continua abaixo, mas o número de faltas continua, né? A média, ou seja, melhor, né? Deixa eu mudar a forma de dizer. O aluno não atingiu a média mínima 7, mas ele não reprovou em falta, ou seja, ele não atingiu o número máximo de faltas. Se a gente executar isso agora, ele vai retornar true. Por quê? Porque apesar do aluno não ter atingido a média, ele não estourou em faltas, certo? Então, pessoal, esses dois operadores, OR e AND, vai ser muito útil para a gente estar utilizando ele no futuro, principalmente quando a gente for trabalhar com comandos de decisão. Tá? Imaginem que vocês tenham que fazer um cálculo para saber quais os alunos foram aprovados ou não. Então, você vai ter que estar analisando a média, você vai ter que estar analisando o número de faltas, e aí você pode ter, por exemplo, algumas condições. Se o aluno reprovou em falta, ou seja, estourou o número máximo de faltas, ele já está reprovado. Então, você vai estar checando as faltas. Se o aluno teve média entre 5 e 6, por exemplo, ele está de exame. Tá? Um critério que eu estou estipulando, um intervalo. Entre 5 e 6, ele está de exame. Se ele teve média acima de 6, ele está aprovado. Já se ele teve a média abaixo de 5, ele está reprovado. Tá? Então, são critérios que vocês vão estar utilizando e vão estar definindo, e isso vai estar sendo implementado nos comandos de decisões, tá? Onde, de acordo com as condições que vocês definirem, ele vai estar executando uma parte do código. Tá? Mas isso é um assunto para a nossa próxima aula. Tá? Muito obrigado e até mais.